As outras receitas. Artigo 27. Constituem outras receitas da Seguridade Social. Inciso 1. As multas, a atualização monetária e os juros moratórios. Inciso 2. A remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros. Inciso 3. As receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou arrendamento de bens. Inciso 4. As demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras. Inciso 5. As doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais. Inciso 6. 50% dos valores obtidos e aplicados na forma do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal. Inciso 7. 40% do resultado dos leilões dos bens apreendidos pelo Departamento da Receita Federal. Inciso 8. Outras receitas previstas em legislação específica. Parágrafo único. As companhias seguradoras que mantêm o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres de que trata a Lei 6.194 deverão repassar à Seguridade Social 50% do valor total do prêmio recolhido e destinado ao Sistema Único de Saúde SUS, para custeio da assistência médico-hospitalar dos segurados vitimados em acidentes de trânsito. Capítulo 9. Do salário de contribuição. Artigo 28. Entende-se por salário de contribuição. Inciso 1. Para o empregado e trabalhador avulso, a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais, sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei, ou do contrato ou ainda de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Inciso 2. Para o empregado doméstico, a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e Previdência Social, observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento para comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração. Inciso 3. Para o contribuinte individual, a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria durante o mês, observado o limite máximo a que se refere o parágrafo 5. Inciso 4. Para o segurado facultativo, o valor por ele declarado, observado o limite máximo a que se refere o parágrafo 5. Parágrafo 1º. Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta do empregado ocorrer no curso do mês, o salário de contribuição será proporcional ao número de dias de trabalho efetivo, na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 2º. O salário maternidade é considerado salário de contribuição. Parágrafo 3º. O limite mínimo do salário de contribuição corresponde ao piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês. Parágrafo 4º. O limite mínimo do salário de contribuição do menor aprendiz corresponde à sua remuneração mínima definida em lei. Parágrafo 5º. O limite máximo do salário de contribuição é de 170 mil cruzeiros, reajustado a partir da data da entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os mesmos índices
que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Parágrafo 6. No prazo de 180 dias, a contar da data de publicação desta lei, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei estabelecendo a previdência complementar, pública e privada, em especial para os que possam contribuir acima do limite máximo estipulado no parágrafo anterior deste artigo. Parágrafo 7º. O 13º salário, gratificação natalina, integra o salário de contribuição, exceto para o cálculo de benefício na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 9. Não integra o salário de contribuição para os fins desta lei exclusivamente. A linha A. Os benefícios da Previdência Social nos termos e limites legais, salvo o salário maternidade. A linha B. As ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei 5.929. A linha C. A parcela in natura, recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social nos termos da Lei 6.321. A linha D. As importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o artigo 137 da Consolidação das Leis do Trabalho. A linha E. As importâncias 1. Previstas no inciso 1 do artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias. 2. Relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. 3. Recebidas a título de indenização de que trata o artigo 479 da CLT. 4. Recebidas a título de indenização de que trata o artigo 14 da Lei 5.889. 5. Recebidas a título de incentivo à demissão. 6. Recebidas a título de abono de férias, na forma do artigo 143 e 144 da CLT. 7. Recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário. 8. Recebidas a título de licença-prêmio indenizada. 9. Recebidas a título de indenização de que trata o artigo 9 da Lei 7.238. A linha F. A parcela recebida a título de vale-transporte na forma da legislação própria. A linha G. A ajuda de custo em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do artigo 470 da CLT. A linha H. As diárias para viagens. A linha I. A importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário, quando paga nos termos da Lei 6.494. A linha J. A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica. A linha L. O abono do Programa de Integração Social PIS e do Programa de Assistência ao Servidor Público PASEP. A linha M. Os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho. A linha N. A importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa. A linha O. As parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de que trata o artigo 36 da Lei 4.870,
de 1º de dezembro de 1965. A linha P, o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo ao programa de previdência complementar aberto ou fechado, desde que disponível a totalidade de seus empregados e dirigentes, observados no que couber os artigos 9 e 468 da CLT. A linha Q, o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, prótese, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares. A linha R, o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local de trabalho para a prestação dos respectivos serviços. A linha S, ressarcimento de despesas pelo uso do veículo do empregado e o reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas. A linha T, o valor relativo a plano educacional ou bolsa de estudo que vise a educação básica de empregados e seus dependentes, e desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, a educação profissional e tecnológica de empregados nos termos da Lei 9.394. 1. Não seja utilizado em substituição de parcela salarial. 2. O valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado individualmente, não ultrapasse 5% da remuneração do segurado, a que seja destinada ou a valor correspondente a uma vez, e meia, o valor do limite mínimo mensal do salário de contribuição, o que for maior. A linha U, a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao adolescente até 14 anos de idade, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei 8.069. A linha V, os valores recebidos em decorrência de cessão de direitos autorais. A linha X, o valor da multa prevista no parágrafo 8 do artigo 477 da CLT. A linha Y, o valor correspondente ao Vale Cultura. A linha Z, os prêmios e os abonos. A linha A, os valores recebidos a título de Bolsa Atleta, em conformidade com a Lei 10.891. Parágrafo 10. Considera-se salário e contribuição para o segurado, empregado e trabalhador avulso na condição prevista no parágrafo 5º do artigo 12, a remuneração efetivamente auferida na entidade sindical ou empresa de origem. Parágrafo 11. Considera-se remuneração do contribuinte individual que trabalha como condutor autônomo de veículo rodoviário, como auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário em automóvel cedido em regime de colaboração nos termos da Lei 6.094, como operador de trator, máquina de terraplanagem, colheitadeira e assemelhados, o montante correspondente a 20% do valor bruto do frete, carreto, transporte de passageiros ou do serviço prestado, observado o limite máximo a que se refere o parágrafo 5º.